O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então, o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus respondeu: Segue-me. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos, ainda neste mês de julho, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, continuamos a colocar nossas preces, súplicas, intenções, e continuaremos, e hoje de modo particular, rezando pelos falecidos. Toda segunda-feira que nos reunimos para lembrar a importância de rezar pelos falecidos. Algo que, infelizmente, as pessoas esquecem, que a Santa Missa tem esse valor. É a melhor de todas as orações que podemos oferecer aos sacrifícios. Tanto que às vezes eu lembro as pessoas: faz tempo que você não reza uma missa pelo teu pai, pela tua mãe, por alguém da tua família que morreu. Sim, aquele gesto antigo de ir lá na secretaria. Eu sei que é pandemia, mas as igrejas com maior ou menor participação, é possível encomendar missa pelos mortos. Então, eu sempre falo isso, porque é da nossa tradição católica, é da nossa espiritualidade, essa comunhão que nós temos com os que morreram. Então faço a pergunta: qual a última vez que você encomendou, vamos usar a palavra que a gente usa, uma missa pelos teus mortos? Pensa nisso. Eu não estou falando só aqui em Curitiba, estou falando para o Brasil inteiro. É uma obrigação rezar pelos mortos. Além de ser uma obrigação, lembremos que faz parte de uma das obras de misericórdia, rezar pelos falecidos. Das 7, uma é enterrar os mortos, outra é rezar pelos mortos. Hoje, o Evangelho nos coloca duas disposições no seguimento de Jesus. E Jesus não estabelecendo princípios de segui-lo. Quem acompanhou as 24 horas, parcialmente, integralmente, presencialmente, ou através dos meios de comunicação, lembrando que se você quiser rever algumas das pregações, minha ou de tantos padres, leigos, religiosos que passaram, está disponível no YouTube Padre Manzotti. Você pode ir lá, tem a primeira parte, que foi sábado à noite, depois tem a segunda parte, que foi da meia-noite até a tarde do domingo, e a terceira parte, que foi com encerramento. Tem muitas palestras que ajudam, intercessões fortíssimas, presença de grandes pregadores e intercessores aqui neste santuário. Mas
vai lembrar, pelo menos de modo geral, que o tema central foi buscar a nossa restauração em Deus. E eu procurei durante todas as pregações, numa continuidade, numa sequência, sem fugir quando era missa de preceito, de falar do Evangelho, sobre os valores cristãos a serem vividos. Lembram disso? Até me tornei muito catequista para alguns, mas é meu jeito de ir pondo os valores que nós não podemos abrir mão, que nosso Senhor estabeleceu como princípio. Quer me seguir? Seja meu discípulo. Mas ao ser discípulo de Jesus, se tem certos valores que são inegociáveis. E é nessa linha, por isso eu fiz essa memória, que vem o Evangelho de hoje. De novo, Mateus diz, ele foi para um outro lado da margem. Sempre um desafio. Jesus no outro lado da margem. É sempre Jesus em movimento, em busca. É impressionante que você pensar, Jesus em busca. Jesus indo ao encontro. Isso não foi só nos 3 anos que ele estava na terra, na sua vida pública. Até hoje, Jesus em busca das ovelhas, das perdidas, para trazer de volta, das que já fazem parte do rebanho, para que elas não se percam. É esse o movimento de Deus, sempre indo, sempre buscando, sempre apacentando, sempre resgatando. Então o Senhor nunca desistirá de nós. Ele sempre vem ao nosso encontro. E nesse ir à outra margem, um mestre da lei, um homem sabido, um homem que conhecia por ser mestre da lei, pelo menos sabia interpretar e os textos do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, sabia as leis do Levítico, de Deuteronômio, sabia os mandamentos, sabia as implicações do mandamento. E esse mestre da lei diz algo para Jesus. Senhor, perdão, ele usa a palavra importante, mestre. Então quer dizer que o mestre da lei do Antigo Testamento, ele que era mestre da interpretação da lei mosaica, ele que era mestre da Torá, ele que era mestre, ele reconhece Jesus como mestre. Então aqui estamos falando de igual para igual, de alguém que é mestre do Antigo Testamento, para nós antigo, na época não, da palavra de Deus, reconhece Jesus como mestre e diz assim: Senhor, mestre, eu te seguirei para onde quer que tu vás. Uma disposição sincera. Me diga, Senhor, para onde você vai, eu vou. Me diga que caminho você vai tomar, que eu tomo. Me diga que decisões você vai tomar, que eu sigo. Lembre-se, eu não sei se ele tinha, esse mestre, pleno conhecimento do que ele estava falando. Porque Jesus, já lá no deserto, o diabo tentou tirar Jesus do caminho. O caminho da resignação, o caminho de obediência ao Pai, o caminho de entrega total ao plano de Deus. O diabo tentou fazer outro caminho, o caminho da adoração, o caminho do luxo, o caminho da glória, o caminho do poder. Esse mestre diz: Senhor, se você tomar essa decisão, eu vou. O problema é que o caminho de Jesus era um caminho que não creio que aquele mestre imaginava. Um caminho que foi até difícil para os discípulos entenderem.
Porque quando Jesus começou o caminho de ser o enviado de Deus, mas não nos valores que eles queriam, um homem que fizesse um levante, um homem que viesse libertar Israel do Império Romano, eles começaram a abandonar. Um homem que quando disse, come da minha carne, bebe do meu sangue, muitos foram embora. Jesus, que quando tomou um caminho de perdoar os pecadores, de andar com os empobrecidos, eles não reconheceram o Messias. Mas Jesus já diz aqui, você quer me seguir? Você que é mestre de toda a Torá, você que conhece a lei mosaica, quer me seguir? Então compreenda algo. As raposas têm sua toca, as aves do céu têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A dimensão aqui que nós pensamos, o que nós entendemos? Automaticamente pensamos um estado total de pobreza. Não necessariamente. Sim, Jesus era um homem pobre, vivia de doações. Mas aqui Jesus está dizendo, mais do que isso. As raposas têm sua toca, as aves do céu têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, quer dizer, não vou ter muita segurança, nem muitos virão para o meu lado, poucos irão tomar minha defesa. O meu caminho, mestre da lei, é um caminho diferente do que você imagina. É um caminho de submissão ao Pai. Aqui no mundo, as pessoas ficarão contra mim. Você quer mesmo esse caminho? Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Eu não tenho posses. Eu não tenho esposa. Aqui aparece o aspecto celibatário de Jesus. Eu não tenho esposa. Eu não tenho a família estabelecido pelo vínculo matrimonial. Então a minha confiança não está aqui nesse mundo, está em Deus. O mesmo vale para nós, meus irmãos. Colocar a nossa confiança no Senhor. Nós temos, diferentemente do meu caso, mas a grande maioria aqui, não é que família é um problema, não é que ter relações de aproximação, de apoio é um problema, mas onde que está a nossa última confiança? No Senhor. Eu não sei, o texto não disse o mestre da lei seguiu, mas pelos relatos não se fala mais dele, morreu na casca. Morreu na casca. Mas logo depois vinha um outro. Senhor, permite-me primeiro que eu vá sepultar meu pai, depois eu te sigo. Jesus dá a resposta, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Aqui quem quer ser discípulo com o Senhor tem que fazer um rompimento. Não pense que Jesus era contra a família, é uma interpretação errada. Não quer dizer que a pessoa tem que abandonar a família para seguir Jesus, no sentido de que família é um peso, não é isso. Aqui é, rompa com o teu passado, rompa com aquilo que te traz morte, rompa com aquilo que te prende, rompa com aquilo que te segura. Jesus não poderia ter dito que é contra a família. Ora, honrar pai e mãe é um mandamento, e aqui não está Jesus contrapondo isso. Jesus está dizendo aqui,
O que é que te faz ficar no passado preso? O que é da tua vida pregressa? O que é da tua vida errônea? O que é da tua vida que é sinal de morte? Rompa. Segue outro caminho. Segue vida nova. São duas disposições para seguir Jesus. Será que estamos dispostos? Mas não é isso que o Senhor disse de novo, quando Ele disse: aprendam de mim. Às vezes nós ficamos demais presos no passado. Ficamos demais. Lembranças negativas, dores, traumas. Gente, todo mundo tem trauma, a questão é como lidar com ele. Todos nós temos histórias boas, agradáveis e menos boas e traumáticas. Mas como que nós lidamos com isso? Nós podemos vivê-la no passado, simplesmente remoendo e justificando os nossos erros atuais. Segue. Um outro ponto que eu gostaria de falar é da primeira leitura, que é uma continuidade. Nós voltamos a uma leitura sequencial. A primeira leitura às vezes muda, mas às vezes é sequencial. No caso, nós estamos na fase da sequência do livro do Gênesis. E é tão bonito, forte essa leitura, porque mostra Abraão como intercessor. Segundo o pensar, Deus desce e devido ao pecado de Sodoma e Gomorra, o texto não diz e eu não vou adiantar o pecado. Apenas Deus diz assim: os pecados de Sodoma clamam aos céus. Gente, você acha que os pecados de hoje não clamam ao céu? Você acredita que não tem consequência os graves atentados contra Deus, contra o próximo, contra os preferidos de Deus? E quem são os preferidos de Deus? Os empobrecidos. Você acha que Deus fica indiferente a isso? Olha, o texto de hoje fala sobre isso. Segundo, Êxodo 20, eu ouvi o clamor do meu povo, eu desci para libertar, escolheu Moisés. E a maior de todas as tomadas de posição, chegada à plenitude dos tempos, Deus se encarnou. Às vezes nós pensamos que Deus está aqui, como, desculpa o termo, não fede nem cheira, a gente usa esse termo, com o que o mundo está vivendo, com as abominações, com os erros, com a injustiça. Parece que Deus não toma partido. A gente pode correr essa impressão. O injusto vai bem na vida, rouba e não acontece nada. Erros em cima de erros e não acontece nada. Filhos, Deus sofre, Deus sente, Deus se inquieta com os pecados do mundo. Tanto que mandou o seu filho, nunca esqueça disso. Mas o texto diz hoje: Sodoma e Gomorra chega, e eu vim. É impressionante que Abraão, primeiro, se coloca diante de Deus numa frase significativa. E desperta em nós uma atitude que devemos ter. Naturalmente eu vou falar da intercessão. E quando nós nos colocamos em intercessão não é rezar por nós somente, não é interceder pelos meus problemas, isso é demais às vezes. Só lembramos de rezar pelos nossos problemas.
Mas quando nós nos colocamos por nós e pelos outros, nós deveríamos ter essa atitude profunda de humildade que Abraão teve, quando ele diz a seguinte frase, e me chama a atenção: Senhor, deixa eu só achar aqui, porque a minha Lexio Divina eu fiz no aplicativo, e eu esqueci o versículo, que ele diz, sou pó, essa é a frase, está aqui, ó, versículo 27, então Abraão prosseguiu dizendo, estou sendo atrevido em falar a meu Deus, eu sou pó e cinza. Que humildade! Não é uma falsa humildade, uma real humildade, uma consciência de ser criatura. Sou pó e cinza, miserável. Essa é uma atitude que nós deveríamos nos colocar diante de Deus com confiança, com liberdade, porque Abraão conversa com Deus como ele se conversasse com um homem. É impressionante quando você escuta, quando você lê esse texto, parece que Abraão está conversando com uma outra pessoa, um amigo dele. Parece que Abraão está conversando com um companheiro de viagem, dizendo assim, ó, é 50, mas se for 45, mas se for 40, se for 30. Mas é impressionante, se você for ler de novo no aplicativo, tiver a oportunidade, entre uma súplica e outra, essa liberdade, mas humildade de Abraão. Oração é isso. Oração é conversar com Deus com liberdade. Oração é conversar com Deus num diálogo amoroso. É conversar com uma pessoa, sim, não é exagero. Deus é uma pessoa, 3 pessoas na Trindade, um só Deus. Às vezes nós faltamos com essa oração despretensiosa, humilde e sincera. Nessa intercessão, nesse diálogo, nessa conversa com Deus, um pressuposto importantíssimo: sou criatura diante do Criador, mas Ele é meu Pai, então eu posso falar. É impressionante você ver como Abraão chega a regatear 40, 35, 30, Senhor, mas se for só 10, e Deus vai cedendo. Por que Ele cede? Porque Ele ama. Deus sempre ama. Lembra que eu comecei a homilia dizendo, Deus em busca de, Deus nunca nos abandonará, e o que mais Deus quer é que nós estejamos com Ele. Queridos filhos, por fim, é interessante você perceber que por mais que Abraão tentasse, não havia nem 10. E impressionante que Deus está disposto a tudo. E quando, chegada a plenitude dos tempos, por causa de um justo, não só Sodoma foi perdoada, mas a humanidade inteira, seu filho Jesus. Veja onde Deus chega. Abraão de 50 chegou a 10. Não sei se ele pedisse mais um, tivesse um justo. O que eu sei é que o que Abraão não conseguiu, Jesus conseguiu. Por causa de um justo, não só Sodoma e Gomorra, mas a humanidade em todos os tempos foi resgatada. E porque ele foi justo? Porque ele não tinha onde reclinar a cabeça, confiava no Pai. Porque ele se entregou totalmente a esse amor, a esse diálogo, a essa intimidade, a esta oração com o Pai. Que o Senhor nos ajude.